Uma enorme quantidade de dispositivos em todo o mundo está vulnerável a ataques hackers, segundo uma nova pesquisa. Estamos falando de muitos dispositivos mesmo, na casa de bilhões de aparelhos, tablets, celulares, caixa de som, todos que usam Bluetooth. Vamos entender essa história agora. Falhas preocupantes foram encontradas por um estudo recente realizado pela instituição francesa Eurecom sobre a segurança de bilhões de dispositivos eletrônicos em todo o mundo. De acordo com os pesquisadores, celulares, tablets, computadores e outros aparelhos que utilizam as versões Bluetooth 4.2 e 5.4 estão vulneráveis a invasões de hackers. A pesquisa descobriu que há falhas na arquitetura dessas versões do Bluetooth, permitindo que os hackers comprometam uma chave de sessão durante o processo de emparelhamento. Esses ataques, denominados Bluetooth Forward and Future Secrecy, ou BLUFs na sigla, possibilitam o acesso a dados sensíveis dos usuários. Basicamente, os invasores podem usar a mesma chave de criptografia para acessar dispositivos em sessões futuras e forçar a diminuição da proteção dos aparelhos. Em resposta a esses achados, a Bluetooth SIG, organização responsável pelo desenvolvimento do padrão Bluetooth, reconheceu os resultados do estudo, enfatizando que a estratégia, de fato, explora uma vulnerabilidade grave. A organização recomenda que as empresas apliquem tecnologias de criptografia com pelo menos 7 octetos nos aparelhos, o que teoricamente os tornaria invioláveis durante uma sessão, além de outras ações. Mais detalhes você encontra em nosso site olhardigital.com.br. Acesse e confira. Hora de repercutir esse assunto, recebemos aqui o Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Arthur, finalmente, rapaz. Finalmente nos conhecendo pessoalmente. Pois é. Então você não é uma inteligência artificial. Não. E nós existimos, a gente agora tem essa certeza. E não é um holograma, né? Exatamente. Então, o AI de Arthur Igreja não é de AI, né? Então, Verdade. Muito bom estar aqui. Arthur Igreja, ele de fato existe. O nosso olho aqui do Olhar Digital, ele também existe. Então agora a gente tem essa certeza, um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente e surpreso também pela sua altura. Pelo vídeo não parece. É difícil me sentir baixinho perto de alguém, mas o Arthur conseguiu. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Igualmente, né? Você também está longe de ser baixinho, quase a mesma altura. Perto de você? Bom, fala desse assunto que é um assunto... Eu fiquei preocupado, meu celular está aqui já meio velhinho, né? Mas está aqui e com Bluetooth ligado. Né? Eu venho ali ouvindo música no carro, né? Muitas vezes, ou notícias também, e Bluetooth ligado. Bom, como eu faço para descobrir se o meu celular tem um dessas versões de Bluetooth que estão com esse problema, né, de vulnerabilidade? E mais, dá para se proteger de algum jeito ou era uma vez? Bruno, vamos lá. O estudo mostra que são os aparelhos que usam Bluetooth de o 4.2 até o 5.4. Nós estamos falando de, basicamente, todos os aparelhos lançados de 2014 para cá. Difícil, né? Ou seja, a única forma de se proteger é ter um aparelho anterior a 2014. Lembrando que é um estudo, então ele está mostrando a viabilidade do ataque. Também nós precisamos colocar em perspectiva, eles colocaram num nível de severidade médio, só que é Bluetooth, então quer dizer, a pessoa tem que estar perto da pessoa para poder fazer o ataque, ou seja, não é o equivalente a estar com o computador desprotegido em casa. Então, teria que ter alguém usando essa estratégia, estar perto da pessoa, mas o comunicado fala o seguinte, para se proteger de verdade, a única alternativa seria desabilitar o Bluetooth, o que não é exatamente prático. Nada prático, né? Então, assim, não tem nem como pensar, né? Tudo bem, os celulares agora são muito modernos, a gente não passa mais música, lembra quando a gente passava música por Bluetooth? Então, assim, a gente não faz mais isso, mas a gente fica com o Bluetooth ligado o dia inteiro, porque a gente conecta em aparelhos, ouve música, né? O cabo ali não existe mais, basicamente, a gente raramente usa. Mas você vê um motivo para preocupação diante desse estudo ou ainda é algo muito ali incipiente, né? Já me dando uma segunda questão. Assim, o mundo digital tem muitas brechas, né? Essa é apenas mais uma brecha ou de fato tem motivo para preocupação aí complementando? Olha, eu acho que tem motivo para preocupação, mas o que eu estimo que vai acontecer é o seguinte, uma atualização muito rápida. Então, vai ser de interesse de todos os fabricantes, porque senão isso vai criar um senso de insegurança. Como você muito bem falou, os aparelhos nem têm mais conexão para fone de ouvido, muitos modelos não têm. As pessoas aderiram a esse padrão para inúmeras funcionalidades, para smartwatches e para tudo, deixam ligado o dia inteiro. Então, assim,
é grave porque afeta bilhões de aparelhos. Agora, o que eu acho que vai acontecer? Uma atualização muito veloz e por isso que é importante sempre estar ligado no lado... chegou a notificação de atualização do sistema operacional, não fica postergando, não deixa para outro dia. Agendar para depois, agendar para depois, agendar para depois. Aí que está o risco. Não, essa é uma dica importante. Então, seja seu celular, iOS, Android, não qualquer importa. Pintou ali a notificação, dá o aceitar logo, então agenda ali para madrugada, de repente você não for usar, mas não enrolar, porque seja para esse Bluetooth, não só para o Bluetooth, né, mas assim, nós estamos sujeitos a muitos tipos de invasões, de golpes, enfim. Então os sistemas eles se atualizam também pensando nisso, né, Arthur? Então não é só por causa dessa falha de bilhões aí de celulares, aparelhos em geral envolvendo Bluetooth, mas creio que seja algo importante para qualquer tipo de problema que possa derivar aí em algum golpe, alguma invasão de aparelho e por aí vai, né? Não, com certeza. Tem muita gente que acha que a atualização só vai ocupar mais memória, que tem a ver com o visual, com a funcionalidade. Não. Um dos principais aspectos é justamente segurança. Por isso que não dá para ficar empurrando para frente. Então, chegou, carrega o celular, faz a atualização, que é mais um passo para você estar tranquilo. Bom, agora vou voltar para casa, vou pensar 2 vezes antes de ligar o meu Bluetooth para ouvir música. Bom, mas agora que a gente está um pouco mais tranquilo, né, sabemos que, enfim, uma atualização deve bastar e também é uma coisa que envolve aí praticamente todos os aparelhos em uso no mundo. Agora vamos para um assunto um pouco mais amplo. A gente fez uma série de retrospectivas aqui no Olhar Digital, em razão do fim do ano, para fazer um balanço de vários setores, né, envolvendo a tecnologia neste ano de 2023, e a cibersegurança é um desses assuntos. Inclusive daqui a pouco a gente coloca a nossa matéria especial que foi ao ar hoje. Em 2023, Arthur, a gente teve um avanço muito importante nas inteligências artificiais. E, como já diria o poeta, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então a gente tem uma tecnologia muito avançada em mãos, pode ser usada para o bem, como pode não ser usada para o bem. Então, em termos de cibersegurança, como fica a proteção online? A inteligência artificial ela é uma boa notícia, porque a gente pode se proteger mais? Ou é uma má notícia, porque os criminosos vão poder ter artimanhas ainda melhores? Acho que as duas coisas. As duas coisas, porque tecnologia é sempre ferramental, né? Então essa ferramenta está na mão de quem quer atacar e quem quer defender. Acho que vale a pena separar em 2 grandes grupos aqui. Quando nós falamos de cibersegurança, nós temos esses ataques que miram principalmente grandes corporações, grandes empresas. Então o que acontece é que a IA ajuda os atacantes, os hackers, a identificar empresas que não estão protegidas. Então, nesse aspecto, ela é ruim. Do outro lado, nós temos muita IA sendo usada pelas empresas de cibersegurança para identificar o quê? O chamado tráfego anômalo, que é o quê? Não é alguém tentando invadir o sistema de uma empresa. Então, os softwares de detecção de ataque, de proteção, eles estão ficando poderosíssimos com IA. Ou seja, muita inteligência artificial sendo usada para atacar, mas também para proteger. Mas eu te diria que o grande destaque que nós temos que ter atenção é o seguinte: a maior parte dos ataques acontece com a famosa engenharia social. O que é? É aquela história de levar o ser humano a fazer alguma coisa, enganar essa pessoa. E aí a IA tem um papel gigante naquela história de deepfakes, criação de vídeos falsos, utilização da fala das pessoas, do padrão de voz. Se qualquer pessoa pegar a nossa transmissão de hoje, vai ter material suficiente para fraudar a nossa voz. Então, quer dizer, isso vai ficando muito difícil de perceber e em 2024 vai ficar ainda mais. Então, ou seja, a IA ela está avançando numa velocidade incrível. É só lembrar que há 5 anos atrás a IA não conseguia gerar vídeo. Há 3 anos atrás os vídeos eram esquisitos. E agora eles começam a ficar bons. É a mesma coisa que aconteceu com as imagens. Nesse ano, em 23, o que nós vimos? As pessoas se confundindo com imagens criadas por IA com fotografias. O casaco do Papa até hoje. Exatamente. Então isso vai acontecer com vídeo nos próximos 2 anos. Ou seja, a IA ela vai ser usada para gerar conteúdo que vai levar as pessoas a caírem em golpe. Então isso vai ser super preocupante. Eleições chegando, ano que vem eleições municipais no Brasil. E nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos presidenciais, enfim. Então vai ser um estudo de caso. Com certeza. E com a inteligência artificial, né, os cybercriminosos estão ali com estratégias muito mais bem arquitetadas. Você imagina que a gente deve ter aí um boom de proteção de cibersegurança em empresas também para usuários comuns, eu, você, todo mundo aqui no estúdio, para se proteger mais, né? Porque hoje atualmente a gente fala em cibersegurança, todo mundo tem ali um antivírus instalado, né, o básico. Mas pensando no usuário comum e pensando nas empresas,
Você acha que esse setor de cibersegurança, economicamente falando, deve ter um boom e também procura até por mais mercado de trabalho, mais pessoas ingressando, movimentando mais a economia, movimentando mais o nosso mercado? Isso já está acontecendo, né? Então, dentro do setor de tecnologia, que já é um setor superaquecido, é um dos segmentos com a maior busca, com os melhores salários, com o maior crescimento. O Brasil tem grandes empresas de cibersegurança. Então, o que acontece é o seguinte, nós temos que lembrar que a economia em geral vai ficando cada vez mais digital. Tudo acontece mais no âmbito digital. E aí o que acontece? Os ataques, diferente de um assalto, que o assaltante ele tem que ir até aquele lugar para fazer o assalto, os assaltantes digitais podem fazer isso em escala global. Então eles vão procurar empresas que elas podem estar no Brasil, podem estar na Inglaterra, na China, e se ela tiver uma falha, eles vão atacar. Ou seja, as empresas vão ter que colocar como prioridade número 1 a cibersegurança, porque o paralelo que eu sempre faço é o seguinte, não tem empresa que ela não tem o mínimo de segurança, não tem um muro, não tem um alarme, uma câmera. Só que muitas empresas no reino digital, que é onde está o principal ativo dela, mais e mais, elas estão muito desprotegidas. Elas acham que é papo para empresa grande, para empresa que já passou por ataque. E aí a consequência é desastrosa. Então é um mercado que com certeza vai continuar crescendo muito e a IA tem esse papel central, porque daí o que acontece? Vai ficando mais difícil para o ser humano perceber conteúdo falso, os golpes vão ficando mais refinados, traduzindo, espaço para quem consegue proteger e bloquear isso. Perfeito. Bom, Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, foi um prazer tê-lo aqui com a gente nesta noite. Obrigado, finalmente nos conhecendo pessoalmente. Volte sempre. Obrigado mesmo pela sua participação. E combinado. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Valeu, obrigado, hein? Obrigado. E te convido a acompanhar aqui a nossa sequência